Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Alberto e estou trazendo para você partes do meu livro Creio Logo Profetizo. Eu gosto de desafios, e você também? Mas antes de falar desse próximo artigo, eu gosto de desafios, eu gostaria de ler um texto bíblico para você. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Foi promessa trazida ao povo de Israel. Mas vamos lá. Eu gosto de desafios, você também gosta? Pois é, eu gosto de pessoas que usam essas palavras, eu gosto de desafios, como sendo a expressão real de sua atitude de vida. E não somente eu, mas todos os gestores do atual mercado de trabalho têm predileção por indivíduos com esta identidade, a identidade de gente que gosta da vida com tudo que ela tem a oferecer, as oportunidades, os impedimentos. Gente de atitude que resolve abrir as asas para voar no meio da tempestade, como fazem as águias. Pessoas que contemplam as montanhas e não se paralisam pelo medo. Sobretudo, motivam-se pela possibilidade de ver horizontes maiores, mais ampliados, mais belos e também pelo sabor da conquista. Os desafios podem surtir dois efeitos: o de nos paralisar, por exemplo. Muitas pessoas, diante de oportunidades, se travam. Muitos de nós oramos, rogamos, imploramos por uma oportunidade na vida e quando ela surge diante dos nossos olhares, ficamos surpresos e encolhemos-nos, acovardamos-nos, achando que não somos capazes para efetivar tal demanda. A visão da responsabilidade impressiona mais do que a perspectiva das possibilidades. Eu não estou pronto, eu não esperava, logo agora. Pois é, começamos a racionalizar e pensar que existem outros mais capazes que poderiam estar no nosso lugar nesse tempo, outros com maior nível sociocultural, outros com maior intelectualidade, com maior capacidade. Passamos a ver mais inimigos do que víamos antes. Vão trabalhar contra mim, vão apedrejar-me no primeiro erro. Essa adrenalina despejada no sangue antes que todos os fatos realmente ligados a essas responsabilidades aconteçam. De fato, quando isso estabelece-se no nosso coração, é preciso lembrar-se de que um dia enfrentamos lutas, batalhas e também as superamos. Eu me lembro de uma situação destas a meu respeito. Eu estava em uma casa na região da Pampulha, lá em Belo Horizonte, na qual acontecia a reunião de um grupo familiar. Acontecia no bairro Itapuã, se não me engano, na casa da irmã Aparecida, lá da Igreja Batista Peniel. E eu achava muito interessante estar ali, estava no início da minha caminhada de fé e admirava muito aqueles que naquele lugar compartilhavam aquilo que sabiam da palavra de Deus. E passaram-se cerca de 6 meses a um ano, eu continuava participando daquelas reuniões caseiras e acolhedoras. Mas numa daquelas noites, nenhum dos ministrantes pôde comparecer e uma pergunta ecoou no meio daquela sala: quem vai compartilhar a palavra conosco hoje? Hoje entendo bem porque os olhares de todos recaíram sobre mim. Alguém naquela sala ousou dizer: Fernando, compartilhe uma palavra de Deus conosco. Naquele instante, minha barriga esfriou, eu comecei a suar frio e, de fato, eu estava pensando como seria abrir a minha boca em um lugar público pela primeira vez. Mas eu abri a minha Bíblia e compartilhei com eles o que Deus estava falando comigo naqueles dias. E esta foi a primeira de todas as vezes em que fiz isso. E de lá para cá, querido, nunca mais os meus lábios se fecharam para esse ministério da palavra.
eu sempre estava nas reuniões anotando algumas coisas e sempre recebia a palavra anotando. E aquele dia surgiu a oportunidade e surgiu a demanda e eu a abracei. E algo que me veio pela coragem do Espírito Santo, do favor de Deus e da oportunidade que estava diante dos meus olhares. E certamente isso foi fundamental para que eu continuasse me preparando para aquilo que seria o futuro. Um desafio estava proposto e eu não fiquei pensando no que iam pensar de mim ou no que iam dizer ou não de mim. Eu não me comparei com aqueles excelentes irmãos que compartilhavam a palavra em todas as ocasiões e não puderam estar ali naquela noite. Pensei que aquele seria o momento de Deus preparado para mim e para os outros que esperavam ouvir coisas de pessoas mais experientes. Agi na visão da oportunidade, da dependência de Deus e da experiência que Deus estava me dando naquele momento. Eu contei com a sua suficiência e com a sua ajuda, a ajuda do alto. Depois disso, claro, as coisas se consolidaram, fui para um seminário, aprimorei o talento que Deus estava me dando, procurei crescer, como ainda hoje procuro naquilo que faço, para fazer melhor cumprir a missão que me foi confiada. Mas tudo começou em um desafio que Ele colocou no meu caminho. E é por isso que eu gosto de desafios. Sempre que eu vejo um desafio, sinto que estou mais perto de contemplar um dos milagres capacitadores de Deus. E isto é simplesmente muito mais do que motivador. Querido, é dinamite pura. Então, enfrente os desafios que Deus tem para você. Aproveite as oportunidades. Oportunidades podem não voltar. E a oportunidade não vem para todos os que estão plenamente prontos. Vem para aqueles que têm coragem de, mesmo não estando prontos, se qualificar para abraçá-las. Então, qualifiquemo-nos e também aproveitemos as oportunidades. Você gosta de desafios? Fica com essa palavra e com essa reflexão. Muito obrigado.